Fala pessoal, Lucas Soares aqui, e hoje vamos falar então do filme Mãos Talentosas, a história de Ben Carson. Bom, o filme é a história de Benjamin Carson. Ele é atuado pelo ator Cuba Gooding Jr., se eu não me engano o nome dele é assim. E ele se passa em Detroit, na década de 80. Na verdade, o início do filme se passa na década de 80, mas mostra um pouco da infância também do ator principal. O Ben, ele é um médico neurocirurgião, trabalha no Hospital Hopkins, John Hopkins, se eu não me engano, e ele é um médico renomado, na verdade. Só que o filme se passa num momento de, vamos dizer assim, um momento importante na carreira dele como médico e neurocirurgião, mas também mostra a trajetória dele ao longo da infância e juventude dele, até ele chegar nesse momento na carreira dele ser um médico reconhecido no meio. Bom, vamos então procurar algumas relações que tem entre a vocação e a história do Ben, né? Benjamin Carson. No início do filme mostra o Benjamin ele tendo algumas dificuldades no colégio e até sofrendo um certo bullying dentro da sala de aula por ele ir mal na disciplina. Em casa também, a mãe dele chama a atenção dele não ficar muito em cima da TV, né? Muito próximo da TV, como se fosse estragar os olhos dele. Troca a cena e ele vai pedir ajuda para a mãe dele, para ler uma palavra que ele não estava entendendo. A mãe dele é analfabeta e diz assim: eu tô sem meus óculos de leitura, então eu não consigo ler, e pede para ele ler. Naquele momento ele também tem uma certa dificuldade para ler aquela palavra e ela percebe que ele também precisava de óculos de leitura. A mãe dele, a Sônia, compra um óculos para ele. Só em função dela comprar um óculos para ele já consegue tirar uma nota melhor no colégio, porque ele consegue ler o que está escrito no quadro, ele consegue estudar. Então, primeiro ele era mal compreendido, porque ele não conseguia ir bem. Dentro da cabeça dele, ele acreditava que ele era burro, que ele não tinha um cérebro que funcionava direito. A mãe dele fala pra ele: não, tu não é burro, tu é uma pessoa inteligente. Se tu se dedicar, tu vai conseguir. O tempo todo ela fica reforçando essa ideia pra ele, que ele não é uma pessoa burra. E até ela fala num certo momento que se ele quiser, ele consegue ver coisas que tá para além dos olhos dele, né? Ele consegue ver a imagem dentro da cabeça dele. E ele diz que o cérebro dele não funciona e ele não conseguia fazer isso. Mas o filme continua e passa uma cena onde é que ele tá na igreja, vendo o padre falar sobre um médico que estava fugindo de um caçador. E ali ele consegue então ter o primeiro momento de imaginação, como se ele fosse aquele médico fugindo. Então é interessante pontuar aqui que foi importante para ele conseguir fazer esse exercício de imaginação, de conseguir se botar no lugar do personagem que o padre estava contando a história. Outra coisa também que acontece ao longo do filme é que a mãe dele começa a cobrar dele e do irmão dele que eles precisam ler. E ela cobra que eles vão na biblioteca fazer um resumo para eles todo final de semana. E é interessante porque a mãe dele força essa educação para os filhos, já que ela não quer que eles sejam que nem ela, uma analfabeta. Mas ao mesmo tempo que isso acontece, o Ben ele consegue pegar gosto pela leitura e ele começa a descobrir todo um mundo novo em função da leitura. Outra coisa também, por ele começar a explorar esse universo de novos conhecimentos por causa da leitura, ele começa a se interessar também em programas de TV, onde é que tem desafios de adivinhar qual era a música, qual era a palavra, qual autor, qual livro. Até quando ele é menor ele fala: nossa, como é que essas pessoas sabem tanto, né? Em função dessa nova competência dele de conseguir ler e ter gosto pela leitura, tem uma cena que ele sai de casa indo pro colégio e ele chuta uma pedra de uma cor escura e ele não entende o que é aquela pedra, por que ela era diferente das outras pedras que tinha ali. E aí ele volta pra biblioteca e pede pra bibliotecária que queria um livro sobre rochas. E aí corta a cena, claro, e ele tá dentro da sala de aula com o professor segurando uma mesma pedra, perguntando pra turma: e aí turma, qual é essa pedra? Alguém sabe me dizer? E aí ele consegue responder muito bem, né, dizendo que é uma obsidiana, que é a formação por causa do vulcão em contato com o mar, enfim. E o professor fica muito impressionado com aquilo, né, como é que uma criança que estava
recém sendo exposto a novos conhecimentos, já sabia a resposta. E aí ele pede para ele ficar na sala no final da aula. E o professor mostra ali, então, a microbiologia. Mostra para ele um microscópio com umas bactérias andando ali e fala pro Ben assim: olha, esse é todo um universo novo que tu pode conhecer também. Então o nosso personagem na época de colégio, ele passa por várias coisas que vão caracterizando quem ele é. Outra coisa importante também que acontece, ele começa a se envolver com uma turma nova, porque ele muda de colégio em função da discriminação que a mãe dele percebia os filhos dela no colégio. Então ele tá no novo colégio, ele tá desenvolvendo novas amizades e ele começa a se envolver com uma turma, vamos dizer assim, um pouco mais barra pesada. Tem um momento do filme que ele mostra ele comprando um canivete, como se ele fosse usar aquilo pra fazer alguma coisa de errado. E tem um certo momento que ele discute com um amigo dele lá e ele tenta dar uma facada no amigo dele. Só que a faca pega na fivela do cinto e quebra e não acontece nada, mas todo mundo fica chocado com que ele podia ter dado uma facada no amigo dele. E aí mostra a cena dele correndo pra casa, se escondendo atrás da porta do quarto dele e rezando assim fervorosamente pra Deus para tirar essa raiva dele. E também tem outro momento que ele ameaça a mãe dele com um martelo. Bom, todos esses acontecimentos passam na fase da juventude dele. Aí o filme corta e muda, então, para ele já na Universidade de Medicina. Na faculdade, ele conhece um professor que é também neurocirurgião e ele vê o professor explicando sobre o quanto fantástico é o cérebro. Como pode uma coisa tão pequena conseguir criar tantas coisas incríveis, né? Que na verdade a medicina não tem uma resposta definitiva de como o cérebro funciona. Os médicos sabem que qual região do cérebro está associado com certas coisas, que estímulos cerebrais ativam certas coisas para o paciente, mas eles não conseguem entender como o cérebro funciona. Por ele ter essa visão religiosa de Deus, ele acredita que o cérebro é um milagre. E ele fica maravilhado, não só com a possibilidade dele poder trabalhar com isso, mas dele poder explorar esse caminho que aproxima ele, de uma certa forma, da religião dele. E assim o filme passa dentro da faculdade, ele conhecendo uma namorada, toca violino, que também é uma pessoa assim, vamos dizer, estudada, que ajuda ele a estudar para ele passar de ano, conseguir manter a bolsa dele. E então mostra um outro momento dele que ele tem a oportunidade de fazer a residência de medicina para ele ser um médico formado. E nessa entrevista de residência ele fala sobre essa questão de o cérebro humano é um milagre de Deus, porque a gente não entende, a gente só sabe que a partir do cérebro é onde vem toda a nossa imaginação e a nossa criatividade, que é o que ele tinha dificuldade lá atrás. Ele não conseguia imaginar as coisas ou imaginar o futuro. Então junta vários gostos pessoais para ele chegar nesse momento e falar essa coisa tão bonita que é o cérebro é um milagre de Deus. E ele acontece aqui dentro da nossa cabeça. Toda essa história do Benjamin Casson tem algumas coisas que a gente precisa levar em consideração para pensar como ele chegou nessa conclusão de fazer medicina. Em primeiro momento, a gente pode perceber que não só os momentos de sucesso, mas também os momentos de dificuldade, eles são muito determinantes na nossa vida. Por exemplo, ele na infância, ele tinha certeza que ele era burro, ele não tinha dúvida em relação a isso. E a mãe dele, apesar de ser analfabeta, acreditava no potencial do filho e falava: não, tu é uma pessoa inteligente, tu consegue fazer qualquer coisa que um homem consegue fazer. E ele tem aquele momento na igreja, escutando o padre contando sobre o médico fugindo daquele caçador, ele consegue ter a imaginação, ele consegue vivenciar aquilo, e aquilo é muito marcante, aquela experiência para ele. Isso determina o gosto dele pela medicina, por ele ter esse deslumbre da inteligência que ele não sabia que ele tinha. Outro fator importante que ele desenvolveu de gosto ao longo da vida foi o prazer da leitura. Porque a leitura em si é um exercício difícil e trabalhoso, mas ele é muito satisfatório no final, depois que tu termina de ler um livro, um artigo. É muito satisfatório tu ter passado por todo aquele trabalho. Então ele tem todo esse desenvolvimento pelo gosto da leitura. Outro ponto importante também, que determina o gosto dele pelo conhecimento, além da leitura, é o programa de TV que ele tem, que ele assiste, que ele acha muito
incrível como as pessoas conseguem saber tantas coisas e participar de um show de TV respondendo várias perguntas sobre cultura geral. Outro ponto importante sobre a autodescoberta dele foi que, a partir do momento que ele aprendeu a ler e se habituou com a biblioteca, quando ele pega aquela pedra diferente no chão, ele vai para a biblioteca pesquisar, ali ele tem a experiência de descobrir o novo sozinho, sem a ajuda de ninguém. Tanto é que isso causa uma boa impressão depois com o professor, que o professor apresenta a biologia para ele. Todas essas experiências vão fazer muita diferença para ele em fazer medicina. Então, se a gente poderia falar sobre vocação nesse caso, o trabalho dele na área de medicina junta todas as experiências de infância e juventude que ele teve, que foram muito marcantes e significativas na vida pessoal dele, que determinou ele, o jeito dele de ser, a personalidade dele e o gosto por certas coisas, até culminar nesse ponto dele ser um médico neurocirurgião e ir para a parte final do filme, que é ele fazendo uma cirurgia nova, algo novo que não existia naquele universo, que é separar os gêmeos siameses com as duas cabeças ligadas, né? Então ali, naquele momento, ele usa todas as características dele de descobrir algo novo, de ter que ler e pesquisar, o gosto dele pela medicina, a questão do cérebro, que ele entende que ele está mexendo na parte divina da pessoa, a partir da perspectiva dele, que é ali onde é que Deus fala com a gente, dentro da nossa cabeça. Então ele tem muito gosto de fazer essa atividade dele e ser um médico muito bem sucedido, justamente por toda essa dedicação e esforço que ele teve ao longo da vida. Então o momento auge do filme, que é ele indo para a sala de cirurgia com os gêmeos e toda uma equipe preparada para fazer aquela cirurgia complexa que levaria horas, ele se torna muito bem sucedido pelo quem ele é, ele consegue então ser super bem sucedido naquilo que ele se propõe a fazer. Bom, esse foi a ideia de hoje, falar sobre como funciona essa questão dos gostos pessoais, como é que tem uma relação íntima de quem a gente é com aquilo que a gente faz como uma atividade profissional e um trabalho na nossa vida. E eu quero saber agora então de vocês, quais são as coisas que aconteceram na vida de vocês, que determinaram os gostos pessoais de vocês, que vocês precisariam levar em consideração para definir a vocação de vocês. Porque no caso do nosso personagem, do Ben, a vocação dele é ser um médico neurocirurgião. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Um abração. Valeu!